Olá, eu me chamo Milene e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Avaliação das modificações antrópicas em uma bacia hidrográfica localizada no bairro Jockey Club São Carlos. Esse trabalho foi realizado por mim, que sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Urbana, pela Monique Neves, que é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Urbana, e pela professora Denise Balestreiro Menezes. Então, assim, uma breve introdução sobre o trabalho diz respeito à interferência das atividades humanas no sistema terrestre como um todo. O ser humano ele pode ser considerado um agente geológico que está gerando modificações na superfície terrestre de forma acelerada, através da inserção ou remoção de materiais, induzindo a ocorrência de perigos naturais. Para avaliar a influência dessas atividades antropogênicas na ocorrência de perigos naturais, Gill e Malamud, que são pesquisadores britânicos, levantaram 18 tipos de processos antropogênicos. Eles descreveram esses processos, identificaram a interação que pode ocorrer entre eles e como essa interação e esses processos antropogênicos podem desencadear os perigos naturais. Alguns perigos naturais são terremotos, inundações, deslizamentos, entre outros. Aqui no Brasil, o que ocorre com mais frequência são as inundações, os deslizamentos e os colapsos. Entretanto, para esse trabalho, nós também estamos considerando as erosões pluviais. Os pesquisadores não consideraram, pois eles são de um país de clima temperado, não são de um país de clima tropical como o nosso. No país de clima tropical como o nosso, as erosões pluviais podem gerar tanto perdas sociais quanto econômicas. Então, nós consideramos um perigo natural a ser considerado. As erosões, elas podem estar associadas às características naturais do local, né? Mas também à ocupação desordenada do meio físico. Então, como objetivo desse trabalho, a gente teve aplicar a proposta de Gill e Malamud em uma bacia hidrográfica localizada no bairro Jockey Club, no município de São Carlos, para avaliar a influência antrópica no encadeamento de processos erosivos. Então, os nossos materiais e métodos foram: primeiro, nós compilamos os dados do mapa topográfico do IGC de 1989, as fotografias aéreas da Terra Foto, de 1978, na escala 1 para 35 mil, e a análise bibliográfica, referencial bibliográfico, para saber o que já tinha sido feito, tanto no município quanto na bacia estudada, e em relação a isso. A partir disso, nós fomos a campo, né? Então, nós fomos até a área de estudo, delimitamos as erosões por meio de GPS, fizemos uma análise do sistema de drenagem urbano e das obras de engenharia. Esse compilado de informações, tanto de forma remota quanto com a visita em campo, nós fizemos a elaboração dos mapas de erosão e de obras, uso e ocupação do solo, de declividade, e analisamos o mapa de pluviosidade. Esse nós não fizemos, nós não elaboramos, nós obtivemos de EIRAS 2017. A partir de toda essa análise de dados, nós conseguimos fazer a análise dos fatores que influenciam nos processos erosivos. Então, agora falando um pouco mais sobre nossa área de estudo. Então, nossa área de estudo é uma bacia de primeira ordem, que contém só um rio de primeira ordem, de acordo com a classificação de Staller. Ela tem aproximadamente 1 quilômetro quadrado. Ela está inserida no bairro Jockey Club, no município de São Carlos. Ela apresenta material arenoso 3, material orgânico, de acordo com a classificação que Pons fez em 2006, sendo o material arenoso muito poroso e o material orgânico não tão poroso. Como resultados da nossa metodologia, nós identificamos duas erosões. A erosão 1, bem próxima à cabeceira do rio, que tem uma área de 255 metros quadrados. Essa erosão, ela já apresenta obras para redução do processo erosivo. Eu já vou mostrar imagens a seguir. A erosão 2 é um pouco menor que essa, tem 236 metros quadrados, está um pouco mais abaixo, na sequência do rio, né? Então, aqui são as obras que têm próximas à erosão 1. Então, a gente pode notar uma escada hidráulica, e também dissipadores de energias. Dá para notar que eles estão dentro da escada hidráulica, no caso. Na erosão 1, então, a gente tem a escada hidráulica e os dissipadores de energia. Na erosão 2, a gente só tem os dissipadores de energia.
Em relação ao uso e ocupação do solo, eu vou mostrar os mapas mais à frente, só para a gente fazer uma breve análise nos gráficos. Eles estão separados por anos, de acordo com cada tipologia de uso. Então, a área agrícola nós só encontramos em 1978. A área urbana, como a gente pode notar, ela teve uma ascensão ao longo dos anos. E isso se justifica pela chegada da Sicom. A Sicom é uma empresa de compressores, de refrigeradores. Ela chegou ali no bairro. Ela ocupou a área do antigo Jockey Club, que dá o nome, né, ao bairro Jockey Club. E a partir da chegada dela, o entorno da indústria foi sendo ocupado pelos trabalhadores, né? Então, por isso a gente consegue ver a ascensão da área urbana. Além disso, também foi se consolidando mais o bairro. O solo exposto, ele teve variação ao longo dos anos, mas o ano em que ele teve maior porcentagem na bacia foi em 2004. A vegetação densa, ela também teve uma variação ao longo dos anos, ela teve um decaimento de 1978 para 1989, justamente refletindo a chegada da Sicom e ao aumento da urbanização, mas de 89 a 2004, 2010, 2018, ela teve um aumento, refletindo o reflorestamento de algumas áreas, né, dentro da bacia, justamente por questão de melhorias, né, da legislação e cumprimento também dessa legislação, no caso a legislação do Código Florestal, sendo que em 2018 ela obteve o seu maior índice de ocupação da área da bacia. A vegetação rasteira, nós classificamos ela em gramíneas e resquícios de vegetação de cultura, né, de cultura agrícola. Então ela também teve uma grande oscilação, mas o ano em que ela teve a menor ocupação na bacia foi em 2018. Agora eu vou apresentar os mapas para vocês conseguirem visualizar isso de forma mais gráfica. Então, em 1978, a gente pode notar que a gente tinha uma grande área agrícola, né? 35% da bacia era área agrícola. Solo exposto era uma pequena área de 3%. A vegetação densa, a gente pode ver que era realmente só no envolvimento do rio, né? E a gente tinha uma grande área de vegetação rasteira, né? Que era mais pasto. Aí, em 1989, a gente nota que a vegetação densa, ela continua no entorno do rio, mas ela teve uma diminuição. A vegetação rasteira, ela teve um aumento, né? Ela foi para 66%. A área urbana também teve um aumento, porque a gente não tem área urbana em 1978, mas em 1989 a gente já tem 30% da bacia como área urbana, reflexo exatamente da chegada da Sicom. Em 2004 a gente continua vendo o aumento da área urbana, mas a gente também consegue ver um aumento da vegetação densa, né, de reflorestamento. E a gente consegue ver que ela está mais esparsa pelo interior da bacia. Então, agora ela já não está mais tão restrita ao entorno do rio. Em 2010, a gente vê esse aumento da vegetação densa continuando e continuando aumentando os fragmentos, né? A gente consegue ver, por exemplo, que na porção oeste a gente teve uma união aqui, né? Então, realizaram um corredor, provavelmente, ecológico, e a gente consegue notar a união entre esses dois fragmentos de floresta, né? De vegetação densa. Em 2018, a gente vê um aumento muito grande, né? Da área urbana, em relação a 1978, que não tinha nada, né? De área urbana consolidada. Mas a gente também consegue ver o aumento da vegetação densa, né? O que é muito importante para diminuir a questão das erosões pluviais. E aí, o resultado em relação à alteração da topografia. A topografia, em 1989, ela era plana, mas tendendo a plana, né? Então, a gente pode notar aqui, ó, que de 0 a 2%, 25% da bacia se encontrava nesse intervalo. 50% da bacia se encontrava de 2 a 5%. Justamente a bacia mais plana, né? Então, esse tipo de declividade, ela propicia um escoamento superficial lento. Não era para propiciar tanta erosão. Mas nós conseguimos notar que a maior parte da declividade elevada, ela está bem no entorno do rio. Então, ali
O escoamento superficial ele vai ser elevado, vai ser mais rápido, ocorrendo maior arraste das partículas de sol. Em 2018, a gente consegue notar que houve um aumento dos intervalos de declividade mais planas, né, de 0 a 2%, de 2 a 5%, mas houve uma mudança de forma geral na bacia inteira. Entretanto, continuamos notando que as maiores declividades estão no entorno do rio. Aqui, mais de perto, né, trazendo as erosões, né, tanto a erosão 1 quanto a erosão 2. O que nós conseguimos notar aqui? Que na cabeceira da erosão 1, houve uma diminuição do índice de declividade. Então, a princípio, ele era maior que 50%, agora ele é entre 25% e 50%. Isso se deve ao aterro dessa região, né, atualmente, através de resíduos da construção civil. Isso na erosão 1. Então, na erosão 1, a gente viu uma diminuição do índice de declividade, justamente por conta do aterro. Entretanto, na erosão 2, a gente viu o processo contrário, a gente viu um aumento da declividade. Então, antes ela estava ali, ó, entre 2,5 até 25, 50. Agora, ela já não tem mais o 2, 5, 5, 10. Ela já está no intervalo apenas de 20, 25, 25, 50 e maior que 50. E isso, nós acreditamos que se deve ao processo de urbanização do bairro, né? Então, assim, o bairro ele foi crescendo, o arruamento foi cada vez levando a água de uma forma mais rápida até o rio, até a calha do rio, propiciando a escavação e o processo erosivo na erosão 2. Além disso, nós também notamos algumas alterações na drenagem ao longo do tempo. Então, aqui a gente tem um mapa, né, da drenagem em 1970, que é esse mapa ele foi extraído de uma folha cadastral fornecida pela Prefeitura de São Carlos na escala 1 para 2000. Então, a gente consegue notar que a nascente de 1970 estava mais ou menos entre a Rua Rio Branco e a Rua Rio Grande. Já em 1980, no mapa na escala 1 para 5.000 do IGC, a gente consegue notar que a nascente ela foi para montante. Então, agora ela está entre a Rua Rio Tietê e a Rua Rio Branco. Então, ó, a gente consegue notar esse deslocamento de mais ou menos uns 300 metros de 1900 a 1980. Nós acreditamos que isso se deva à mudança de ruamento e à mudança topográfica de forma geral no relevo. Continuando a discutir os nossos dados, né? Então, a gente tinha proposto conseguir elencar quais são as variáveis que estão propiciando, né, o processo erosivo que ocorre na bacia. E nós dividimos elas em naturais e antrópicas. Então, as naturais, que nós elencamos, foi a declividade. Então, as erosões, elas encontram-se em terrenos inclinados, com mais de 20%, que favorece o escoamento superficial rápido, favorecendo cada vez mais o entalhamento esse relevo e cada vez mais o aumento desse processo erosivo. Material inconsolidado. Então, na região, o nosso material inconsolidado ele é composto por solo transportado arenoso 3, que é um material inconsolidado predominantemente areno-argiloso, com alta porosidade, e o residual da formação Itaqueri, que é arenoso com presença de finos, que também é altamente poroso. Ou seja, ambos materiais que propiciam a rápida infiltração da água e a rápida o rápido esfarelamento do material. A pluviosidade também foi um ponto muito importante, né, na área da bacia. A chuva ela é considerada um agente deflagrador porque a região ela apresenta um alto índice pluviométrico. A região do Alto Monjolinho, que é onde se encontra a bacia, ela apresenta um índice pluviométrico 1.404 a 1.469 milímetros, que é considerado um alto índice pluviométrico. Então, a chuva, por ser em grande volume, e já com todas as outras características, né, do meio físico, ela propicia esse aumento, né, do escoamento superficial em um curto período de tempo, fazendo com que o carreamento, né,
as partículas, né, desagregadas do solo seja maior. Como fatores antrópicos, nós elencamos a mudança no uso e ocupação, né, porque a mudança no solo, ele potencializou o processo erosivo, porque ao longo do tempo eles foram retirando a vegetação e aumentando a impermeabilização, né, com o crescimento da área urbana. Notamos um aumento, né, da vegetação densa, mas não tão relevante quanto o aumento da impermeabilização da área, que também provoca um maior aumento, né, do escoamento superficial. Elencamos a retirada da cobertura vegetal, porque a remoção de 1989 tornou a região do entorno do rio mais exposta, favorecendo o início dos processos erosivos. Em 2011, houve outra retirada da cobertura vegetal, onde atualmente encontram-se os condomínios verticais, o que também pode ter favorecido para acelerar mais o desenvolvimento desses processos erosivos. A gente também elencou a impermeabilização do solo, né? Porque a impermeabilização do solo, ele houve um aumento gradual, né, ao longo do tempo, junto com o crescimento urbano, mas a impermeabilização do solo ocasiona um aumento do escoamento superficial. Isso impacta o sistema de drenagem, os cursos d'água e solo. E a drenagem urbana, né? Porque eles começaram a fazer o lançamento pontual das águas pluviais no sistema de drenagem, e isso pode ter potencializado as erosões, porque eles recolhiam a drenagem do bairro inteiro e dissipavam ela em apenas alguns pontos ao longo do rio. Então, eles canalizavam, né, essa drenagem para pontos específicos. Como o escoamento superficial, por conta da impermeabilização, havia aumentado, então chegava um volume muito grande em um curto espaço de tempo, propiciando o aumento, né, e aceleração desse processo erosivo. Então, como considerações finais, nós temos que os processos erosivos eles podem surgir devido às características naturais e antrópicas, que o método empregado, né, no caso, a metodologia baseada em Gil e Malamud, auxiliou os pesquisadores a elencar as variáveis que influenciaram nos processos erosivos do local de estudo. Constatamos que a metodologia é eficaz, porém é necessário que a gente realize algumas adaptações para a realidade local. Por exemplo, nós consideramos processos erosivos como os perigos naturais. Gil e Malamud não consideraram, pois eles estão em um clima diferente do nosso. E nós também precisávamos de uma escala de detalhe muito grande, por ser uma área muito pequena de estudo. A gente não conseguiu ter todos os dados necessários para elencar o quanto cada fator influenciou. Nós conseguimos elencar os fatores que influenciavam, mas não o quanto quantitativamente cada um influenciava. Então, para estudos futuros, essa é uma questão, né? Conseguir uma escala de detalhe que se encaixe na sua área de estudo, para você conseguir também elencar quantitativamente, não só qualitativamente, como nós fizemos. A gente gostaria de agradecer a Marina e a Samara, que elas também fizeram algumas contribuições científicas para esse trabalho, principalmente em relação à drenagem urbana, né, a análise dos projetos de drenagem urbana. E a gente também gostaria de agradecer a CAPES, né, por fornecer bolsa de auxílio para os pesquisadores. Então é isso, muito obrigada.